O tema desse vídeo foi sugerido por Professor Matheus. Se você quiser ver seu comentário destacado no próximo vídeo, basta comentar alguma sugestão de tema. O Uka Oku Falls, no Havaí, Estados Unidos, com 840 metros. A Gemela da Olu-Upena, na ilha de Molokai, mas do lado oposto, caindo em um vale escondido como um segredo da deusa Pele. E o fascínio é a queda dupla que se bifurca antes de abraçar o Pacífico, cercada por falésias vermelhas de ferro oxidado, formadas por fluxos lávicos antigos. A água vem de poços elevados, regados por chuvas vulcânicas que deixam o solo fértil para taros e cocos, fluindo mais em inverno havaiano, de novembro a abril, com ondas quebrando abaixo como aplausos. Golfinhos e spinner saltam na espuma. Molokai é relíquia vulcânica, com o maior penhasco marítimo do mundo, com 1 km de altura em alguns pontos, porém com ecossistemas de mata nativa ameaçados por invasoras. Os havaianos antigos usavam cordas de cipó para descer e colher frutas no vale, uma façanha de coragem, para admirar hoje só pelo ar ou pelo mar, com barcos que balançam no swell. É uma lição de geografia, onde mantos criam ilhas cíclicas, e o Havaí guarda 90% das aves endêmicas do Pacífico. Imagine mergulhar nas águas mornas, sentindo a cachoeira refrescar o sal. E o fato é que é uma das poucas acessíveis por terra via helicóptero guiado, promovendo o turismo responsável. Comunidades protegem contra a erosão costeira e a geografia insular que celebra a fusão de fogo e água em um aloha eterno e selvagem. Mattenbetfall, no Vale de Lauterbrunnen, na Suíça, com 840 metros divididos em 10 cachoeiras menores, e a magia é o cenário alpino dos Alpes berneses, onde chalés de madeira pontilham prados verdes, como em um cartão postal, caindo de falésias calcárias que ecoam com sinos de vacas pastando. A água escorre de nascentes subterrâneas, fluindo suave o ano todo, mas com um vigor em maio, quando neve derrete dos picos Elger e Jungfrau. A névoa cria ralos ao redor, convidando para piqueniques sobre o sol tímido. Geograficamente, Lauterbrunnen é um vale de glacial, com 72 cachoeiras nele, esculpido há mais de 20 mil anos, com rios que alimentam o Aare, o mais longo da Suíça, e flores Edelweiss raras florescendo nas bordas. Os suíços chamam de Vale das 72 Quedas, e é patrimônio UNESCO por sua beleza intocada. Para trilhar, siga caminhos pavimentados, acessíveis até para bikes. É exemplo de geografia orográfica, onde os Alpes bloqueiam umidade, criando chuvas abundantes, contrastando com desertos ao sul. Imagine fundo e quente após a caminhada, sentindo paz absoluta. E o curioso é que inspirou Tolkien no Senhor dos Anéis, como modelo para Rivendell. Hoje, com teleféricos, leva turistas a vistas panorâmicas. Mas vilarejos mantêm tradições de queijo e chocolate. É geografia que abraça o visitante com gentileza helvética, nutrindo alma e corpo nas alturas suíças. Vinnufossen, localizada na Noruega com 845 metros de altura, a mais alta da Europa por queda única de 665 metros. E o que encanta é o gelo no topo, vindo de um glaciar que brilha como diamante sobre o sol fraco, localizada perto de Sundalsora. Ela desaba em um cânion estreito, pulverizando em um arco-íris de ar úmido, fluindo forte de junho a setembro, quando o verão derrete camadas de neve acumulada e o eco ressoa como sinfonia natural, atraindo mergulhões que mergulham nas piscinas abaixo. E geograficamente, essa área é relevo escarpado pós-era glacial, com vales em forma de V esculpido por rios ancestrais, e solos magros que crescem apenas musgos e líquens resistentes,
mas nutrem trutas no rio Vinu, vital para pescadores locais. O nome significa Cachoeira da Vitória. Talvez por sua imponência viking. Para ver, pegue a estrada E-136, com vistas de parar o coração. É prova de como a tectônica escandinava, estável há éons, preserva esses monumentos hídricos. A Europa tem poucas tão altas, graças ao achatamento alpino. Imagine escalar as bordas sentindo o frio cortante. E o fato é que ela gera 40 megawatts de energia, iluminando vilas sem poluir, inspirando sustentabilidade nórdica. Hoje, com mudanças climáticas encolhendo glaciares, vira alerta para a conservação. É a geografia que sussurra lições de equilíbrio entre homem e montanha gelada. Balaifossen. Essa cachoeira está localizada em Vestland, Noruega, atingindo 850 metros em uma série de saltos selvagens. E a graça está na proximidade de Bergen, a cidade das chuvas, onde 200 dias molhados por ano garantem o fluxo constante, caindo de um vale alpino coberto de rododendros silvestres que florescem em tons de rosa no verão curto. A água vem do rio Bijoreio, derretendo neves eternas, e troveja mais em abril, com o tal primaveril enchendo os córregos. O vapor sobe como fumaça de dragão, atraindo corujas das neves, que caçam ao crepúsculo. Geograficamente, Vestland é o coração dos fiordes ocidentais, formados pela erosão pós-glacial, com solos férteis que sustentam fazendas de queijo e salmão defumado. E os Sami, povo indígena, contam lendas da cachoeira como ponte para os espíritos das florestas. Para explorar, dirija pela Estrada dos Trolls, parando em mirantes de cair o queixo, e é exemplo de como o clima atlântico norueguês, com o Gulf Stream aquecendo, cria hidrologia abundante, contrastando com o Ártico ao norte. A Noruega usa essas águas para 99% de energia renovável, e a Balaifossen contribui com mini hidrelétricas. Imagine acampar sobre as estrelas boreais no inverno, ouvindo o gotejar gelado. E o interessante é que geólogos dataram as rochas em 400 milhões de anos, testemunhas das eras antigas. Hoje, trilhas acessíveis atraem famílias, ensinando as crianças sobre o ciclo da água. É a geografia que flui com simplicidade escandinava, convidando a pausar e respirar ao ar puro das alturas. Skorga, localizado na Noruega, o país das cachoeiras, com 875 metros de queda impressionante, escorregando por um fiord estreito como uma fita prateada. E o que cativa é o contraste com as montanhas nevadas do inverno escandinavo, onde o sol da meia-noite pinta tudo de dourado no verão. Localizada perto de Andalsnes, ela desce de platôs glaciares, alimentada pelo degelo que forma lagos turquesa no topo, mas com fúria em maio e junho, quando a neve derrete rápido. O barulho ecoa pelos vales, misturando-se ao canto de águias reais que planam por ali. Geograficamente, é parte dos fiordes noruegueses, cavados por geleiras na era do gelo há 10.000 anos, criando o litoral recortado de 25.000 quilômetros, mais longo que o Equador. E essa região abriga salmões migrando rios acima, nutrindo ursos pardos e raposas árticas. O nome Skorga vem do nórdico antigo para rocha íngreme, e de fato, as falésias ao redor são de granito polido pelo tempo. Para visitar, pegue o trem de Trolltunga ou barco pelo fiord, sentindo o vento salgado do Atlântico Norte, e é um clássico da geografia glacial, mostrando como o movimento de massas de gelo esculpiu a Escandinávia, deixando vales e cachoeiras pendentes. A Noruega tem mais de 300.000 delas, graças ao relevo úmido. Imagine caminhar pela trilha molhada, pisando em musgos macios. E um fato interessante é que ela aparece em sagas viking como o portal para Valhalla. Hoje, com energia hidrelétrica, gera luz limpa para vilas próximas, equilibrando tradição com modernidade. É curioso que nos faz admirar como a água norueguesa dança com as montanhas eternas. Yumbila, na região amazônica, no Peru, alcançando 896 metros em 4 quedas harmoniosas.
E o mistério aqui é que ela ficou escondida por séculos na selva profunda, só revelada em 2007 por guias locais, perto da famosa Gokta, porém mais alta e selvagem, localizada no vale do rio Uticubamba, onde a neblina da manhã cobre as folhas gigantes como um cobertor verde. A água nasce de nascentes andinas, descendo por paredões cobertos de musgo e bromélias, que brilham ao sol filtrado, fluindo mais forte de outubro a março, com um rugido abafado pela vegetação densa. Geograficamente, a Amazônia é uma ponte entre os Andes e o Amazonas, com microclimas que fomentam orquídeas raras e borboletas coloridas. E o povo indígena local vê em Iumbila como a guardiã das águas, usando-a em cerimônias de cura com ervas colhidas ali. Para chegar ali, é uma jornada de 8 horas de carro e trilha de 5 quilômetros, cruzando rios e escalando raízes. Mas o esforço vale a pena pela piscina natural em Sopé, onde peixes arco-íris nadam tranquilos, e é a prova de como as placas tectônicas elevou os Andes, canalizando rios que nutrem a bacia amazônica, o maior reservatório de água doce do planeta. E o Peru tem cachoeiras em abundância, graças a esse relevo acidentado. Imagine mergulhar na água fresca, sentindo a energia da floresta pulsar. Hoje, com ecoturismo crescendo, vilarejos vizinhos ganham com guias treinados, promovendo sustentabilidade. É a geografia que une passado indígena com futuro verde, inspirando a proteger essas joias peruanas antes que o desmatamento as alcance. Olu-Upena, localizada no Havaí, Estados Unidos, com 900 metros de altura, caindo direto do penhasco da ilha de Molokai. E o que fascina é essa queda que mergulha no Oceano Pacífico, sem tocar o chão, como se a Terra acabasse ali, parte do North Shore remoto, onde falésias basálticas se erguem como muralhas vulcânicas, formadas por erupções há 1,8 milhão de anos, quando o ecossistema havaiano cuspiu lava fervente, criando ilhas de sonhos. A água escorre de um platô escondido, alimentada por chuvas tropicais que deixam o ar cheirando a orvalho e flores de plumeira. E só flui de novembro a maio, quando os ventos alísios trazem umidade do Equador. O nome havaiano significa água partida, e de fato, ela se divide em fios finos antes de sumir no mar, cercada por gaviotas e golfinhos que dançam nas ondas. Geograficamente, Molokai é a quinta maior ilha havaiana, com costas íngremes que desafiam barcos. E esse local é sagrado para os nativos, usado em rituais antigos para honrar Pele, a deusa do vulcão. Para ver de perto, só helicóptero ou barco valente, pois trilhas são perigosas com ventos fortes. Mas a vista é épica, com o azul infinito se misturando à espuma branca. É um exemplo vivo de geografia insular, onde o vulcanismo e o clima criam ecossistemas úmidos, com tartarugas marinhas nidificando nas praias abaixo. E o Havaí abriga 10% das espécies ameaçadas do mundo, graças a esses isolamentos. Imagine surfar as ondas próximas, sentindo a força da cachoeira ecoar no peito. E um fato divertido é que ela inspirou filmes de aventura, mostrando como a natureza havaiana é um playground gigante, porém frágil. Com o turismo crescendo, comunidades locais lutam para manter a tradição, equilibrando visitantes com preservação. É a geografia que pulsa com aloha, convidando a respeitar o oceano que tudo conecta. Três Hermanas. No departamento de Junín, no Peru, medindo 914 metros de pura queda d'água, dividida em três irmãs gêmeas, como o nome diz. E o encanto aqui está na Cordilheira dos Andes, onde picos nevados beijam o céu andino. E essa cachoeira escorre de um vale remoto na selva alta, cercada por orquídeas selvagens e neblina eterna que faz tudo parecer um sonho. Descoberta só em 2000 por exploradores peruanos.
Ela era segredo dos povos indígenas que viam as quedas como espíritos protetores da montanha. A água vem do derretimento de geleiras próximas, fluindo forte de dezembro a abril, quando as chuvas andinas enchem os riachos, e o barulho é como um trovão suave, ecoando pelos cânions esculpidos pela erosão. Geograficamente, Junín fica na zona de transição entre a Puna Alta e a selva, criando um ecossistema de biodiversidade com mais de 300 espécies de aves, incluindo o colibri gigante, e plantas medicinais usadas há séculos pelos Quechua. Para acessar, é trilha de dias, cruzando pontes de cipó e subindo escadas naturais de pedra. Mas a recompensa é ver as 3 quedas paralelas, cada uma mais alta que a anterior, formando um véu branco contra as falésias verdes. É um lembrete de como os Andes, formados pelo choque da placa Nazca com a Sul-Americana, geram esses tesouros hidrológicos. E o Peru, com sua geografia variada, tem mais de 4.000 cachoeiras, mas as 3 hermanas brilham pela pureza isolada. Imagine sentar à beira do penhasco, sentindo a umidade no ar, e pensar nas migrações antigas que cruzaram esses vales, deixando cerâmicas e lendas hoje, com o aquecimento global ameaçando as geleiras. Ela vira símbolo de preservação, inspirando comunidades a protegerem suas águas sagradas. É curiosidade geográfica que nos faz valorizar o equilíbrio frágil da natureza peruana. Tugela. As cataratas Tugela, escondidas na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, com 947 metros de altura total, divididos em 5 quedas lindas que parecem degraus de um gigante. E o que deixa todo mundo de queixo caído é o cenário das montanhas Drakensberg, que em Zulu significa Montanha do Dragão, um paredão rochoso que se ergue como uma muralha natural, protegendo vales férteis e sítios de pinturas rupestres de 4.000 anos, feitas pelos ancestrais San, contando caçadas e rituais sob o céu africano. A Tugela nasce do rio que corta o Royal Natal National Park, e na estação chuvosa, de outubro a março, o fluxo vira um espetáculo, com o arco-íris dançando na névoa enquanto a água troveja lá de cima, mas no seco ela some um pouco, revelando as rochas basálticas esculpidas pelo tempo. Geograficamente, essa região é parte do Planalto Sul-Africano, elevado a mais de 3.000 metros, onde o clima subtropical encontra o frescor das alturas, criando uma mistura de savana e floresta que abriga antílopes, águias e flores raras que florescem só ali. O nome Tugela vem da língua Zulu, significando algo como rio surpreendente, e não é à toa, pois para chegar você trilha pelo anfiteatro montanhoso, uma formação em forma de U feita pela erosão glacial há milhões de anos, e de cima a vista é de outro mundo, com o Oceano Índico brilhando ao longe. É um exemplo perfeito de como as placas tectônicas africanas moldaram paisagens dramáticas. E o parque ao redor é o Patrimônio Mundial da Unesco, celebrando não só a beleza, mas a história humana entrelaçada com a terra. Imagine acampar ali, ouvindo o vento sussurrar segredos das montanhas. E o fato legal é que a Tugela inspirou poetas e fotógrafos, capturando como a água une o alto e o baixo, nutrindo rios que chegam ao mar, sustentando comunidades locais que vivem da agricultura e do turismo ecológico. É geografia viva pulsando com a energia africana. Salto Ángel. Localizada na Venezuela, no estado de Bolívar, que tem uns impressionantes 979 metros de altura total, imagine só, é como empilhar 3 vezes a Torre Eiffel uma em cima da outra. E o que torna essa belezura tão especial é que ela despenca de um tepuy, que é tipo uma montanha achatada gigante, isolada no meio da selva amazônica, cheia de mistérios e plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. O nome veio de um piloto americano chamado Jimmy Angel, que em 1937 sobrevoou por ali e quase caiu, marcando o local no mapa para sempre, e desde então, aventureiros do mundo todo sonham em chegar perto. Mas o caminho é traiçoeiro.
com rios caudalosos e trilhas que desafiam qualquer um. A água cai em uma queda livre de quase 800 metros antes de rolar por mais cachoeiras menores, criando uma névoa que sobe como uma nuvem mágica, e no sopé, o rio Churum serpenteia pela floresta, abrigando bichos raros como o macaco de cara branca e onças pintadas. Geograficamente falando, esse tepui faz parte do escudo guianês, uma das partes mais antigas da Terra, com rochas de bilhões de anos, e a cachoeira só flui forte na estação chuvosa, de junho a novembro, quando a umidade da Amazônia enche os tanques naturais no topo. É um lembrete de como a natureza esconde tesouros em lugares remotos, e se você curte geografia, pense nisso, como o relevo aqui moldou ecossistemas únicos, isolados do resto do mundo, tornando o Salto Ângel não só a maior cachoeira, mas um portal para o desconhecido, com lendas indígenas que dizem que o espírito da água guarda segredos ancestrais. E hoje, protegida no Parque Nacional Canaima, inspira cientistas a estudar a biodiversidade insana dessa região, onde uma em cada 5 plantas é endêmica. Só existe ali. Imagine explorar isso de barco ou a pé, sentindo a brisa úmida e o rugido distante. É pura adrenalina, misturada com paz. E o fato curioso é que, apesar da fama, poucos conseguem vê-la de perto por causa das chuvas e da dificuldade de acesso. Mas quem vai, volta transformado, contando histórias de como a água esculpiu essa obra-prima da geografia venezuelana, que conecta o céu à terra de um jeito que nenhuma outra faz. Muito obrigado por chegar até aqui. A sua visualização é muito importante para mim. Você já sabe o quanto tempo demora e o quão difícil é fazer um vídeo assim. Então, o seu like é muito importante, bem como a sua inscrição, comentário e também compartilhamento. Fechando o pacote youtubístico. Mais uma vez, gratidão por você chegar até aqui e até a próxima.